Olá, telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Está entrando no ar o programa Encontro com a Justiça. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o embaixador Jerônimo Moscardo. Você já ouviu falar no programa Filosofia na Praia? Pois bem, é espetacular. A praia serve para tudo. Tem um escritório lá que distribui livros gratuitamente. O embaixador Jerônimo Moscardo é um homem da cultura, da diplomacia, e é um homem que já foi ministro da cultura, já foi diplomata, já representou o Brasil em todas as partes do mundo. E nós vamos hoje aproveitar este encontro com a Justiça para conversar muito com o embaixador Jerônimo Moscardo, com os nossos convidados especiais, o desembargador João Batista Damasceno, que hoje está portando aqui mais uma mensagem: cala a boca, já morreu. Nós estamos vivendo, supomos todos nós, numa democracia, então o direito à liberdade de expressão está estampada aqui hoje. Enquanto eu homenageio esse projeto Filosofia na Praia, o desembargador Damasceno homenageia a liberdade de expressão. E nós homenageamos a mulher bonita, a mulher culta, na pessoa de Claudinha Cataldi. Boa noite, Claudinha. Boa noite, desembargador. E, complementando o nosso timaço da Copa, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Boa noite, embaixador Jerônimo Moscardo. Uma alegria muito grande receber o senhor aqui no nosso programa para falar de cultura. Vamos começar com esse projeto que o senhor concebeu e que está sendo um sucesso nas manhãs de sábado na Praia do Leme. Eu sou testemunha, já estive lá, tive o privilégio de estar lá por 2 vezes e queria saber, que história é essa? Filosofia na praia? Olha, muito obrigado, desembargador Darlan. Eu queria primeiro agradecer a sua presença, que nos estimulou enormemente, e também a do desembargador Antônio Carlos Esteves, que desempenhou um papel também fundacional. Porque, como você sabe, esse projeto nasceu do seguinte: o Ortega y Gasset, esse filósofo espanhol, diz que a notícia é o contrário da filosofia. E nós vivemos hoje saturados de notícias e perplexos. Você ouve durante o dia todo e a noite toda e chega a hora de dormir completamente perplexo. Daí a necessidade da filosofia, ou seja, arrumar a cabeça, a reflexão. Uma outra influência muito grande hoje no mundo é a ideia de que tudo é científico. Isso é científico, isso é opinião científica, mas a ciência não pensa. A ciência é o como, mas não faz uma reflexão. Daí a necessidade que mesmo os cientistas navegam no equívoco. É preciso a filosofia para dar ordem à nossa cabeça. A ideia da filosofia na praia nasceu dessa ideia de que nós vivemos numa grande turbilhão de notícias e que é preciso o esplendor da simplicidade para arrumar a nossa cabeça. A ideia de, primeiro, a praia. A praia é a nossa ágora. E na beira do oceano também, que o oceano, inclusive o mar, tem um sentido até de subconsciente. Nós estamos ali à beira de uma imensidão. Da mesma maneira que nós contemplamos o espaço cósmico, ali nós contemplamos a imensidão do mar. O mar em que chegaram os europeus aqui, chegaram os franceses, chegaram os portugueses, e é o mar que nos limita também com o mundo. A ideia da ágora também. Na Grécia se pensava e se discutia, e a filosofia era uma grande conversação. Você veja que Sócrates não escreveu nada, conversava, era uma conversa na ágora, tentando organizar a alma
tentando organizar a cabeça das pessoas. Embaixador, a sua explicação encanta. Ela até traz um certo problema para nós, porque a vontade de ouvir o embaixador é tão grande. Mas suponhamos que alguém não saiba, não tenha ideia do que seja filosofia. O que é filosofia, embaixador? A ideia, justamente, é esta, é a sabedoria, é o gosto. A filosofia nasceu na Grécia como esse gosto. Até que se fala muito que Sócrates devia ser um grande insensato, porque ele gostava muito da sabedoria. E às vezes a gente gosta das coisas que a gente não tem. A gente sente uma deficiência e se apaixona por ela. E então ele disse, o amor pela sabedoria, o amor que Sócrates tinha pela sabedoria, ele devia ser um grande insensato. Mas, embaixador, essa ideia de levar a filosofia para a praia, eu acho que é o lugar, o espaço de lazer mais democrático que nós temos. Está implícito aqui também essa partilha do conhecimento no espaço mais democrático de lazer que nós temos? Sem dúvida. E a ideia é a seguinte, é fazer chegar a filosofia na praia sem que a filosofia se rebaixe, mas a gente se eleve ao nível da filosofia. A ideia é levar o melhor do conhecimento, e aliás, muita gente diz que as pessoas gostam desses programas de baixo nível. Não é verdade. Quando se oferece o caviar, você veja a afluência para ouvir o caviar. Ali na praia, nós tivemos a felicidade de ter uma curadoria acadêmica do mais alto nível. Esse professor Carlos Frederico Gurgel foi formado em Roma, é presidente do Centro Dom Vital e tem no seu círculo jovens formados em Heidelberg. Então, nós convocamos o professor Andrea Lombardi, é um professor de literatura que fez uma apresentação sobre Dante, do mais alto nível. A ideia, então, que a filosofia vai à praia, mas ela não desce de nível, ela eleva o nível dos cidadãos. É para simplificar, né, embaixador, pelo que eu estou entendendo, porque eu tenho percebido que tem havido um movimento. Primeiro, o mundo, nós todos começamos aí no sentido do fast food. Então vou comparar um pouco assim para a gente tornar já que mais falou de caviar, ainda. Já né? que falou de caviar, não é verdade? Do sanduíche. Então, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou encantada, né, com esse assunto de filosofia que também me agrada demais e, sobretudo, simplificada. Então, o mundo veio nessa do fast food e agora a gente tem observado na área gastronômica o início do slow food. Quer dizer, assim, mal comparando, é levar a filosofia para a praia? Não, eu acho o seguinte, olha, as apresentações feitas, filosóficas, eu fiquei muito impressionado e tem um depoimento da Maria Alice, que é a dona do quiosque, foi depois de uma apresentação sobre Nietzsche, feita por um jovem com grande competência, que apresentou o niilismo em Nietzsche de uma maneira primorosa. Professor Alexandre Cabral, né? Um fantástico, jovem... fantástico. Ao final, eu encontrei a Maria Alice, dona do quiosque, e disse, eu nunca pensei que pudesse entender filosofia. É algo incrível. Agora, ministro, deixa eu lhe fazer, nós estamos aqui falando da filosofia, né? É muito interessante essa concepção que o senhor nos traz, né? Da notícia versus a filosofia, ou da excessiva, né, do excesso de informação que, por falta de reflexão, não se transforma em conhecimento. O senhor me falou um dia, né, quando nos conhecemos, sobre aquela propriedade do rei Leopoldo, né, no Brasil,
Você poderia nos falar disto? Sai do campo da filosofia, mas nos leva a uma reflexão sobre a apropriação do público, né? E naquele caso ali, né, tal como o rei Leopoldo II, o imperador Leopoldo II fez na África, que teve o Congo como sua propriedade particular, parece que ele teve no Brasil também, né, uma grande extensão de terra, e quase que se repetiu aqui, né, os horrores, né, que se fizeram lá naquela região da África, né? Olha, o desembargador Damasceno nos traz uma contribuição extraordinária. É interessante observar que nós não conhecemos a nossa história. E uma das condições de ser subjugados, de não ser sujeitos da história, é não conhecê-la. Então, o Brasil é um país que tem uma história, comparada com os europeus, uma história relativamente muito breve. Mas, mesmo assim, nós não conhecemos os grandes personagens da nossa história. Vou contar um episódio. Eu era embaixador em Bruxelas, estava no meu escritório e me pediu audiência um professor da Universidade de Louvain, professor de história, chamado Ed Stolz, é um historiador. Começamos a conversar e ele disse: embaixador, o senhor não sabe nada sobre o Barão do Rio Branco. Aí eu tomei aquele susto. O belga tem essa disposição um pouco lusitana, assim, de confrontar. O senhor não sabe nada. Aí eu digo, não é possível. Eu li a biografia de Luiz Viana Filho, do Álvaro Lins, e a outra do Araújo Jorge, todas erradas. Mas eu, como erradas? Aí me pôs em cima da minha mesa, aqui está a prova de que estava errado. Aí me pôs em cima da minha mesa uma tese que ele estava orientando e que dizia o seguinte: não é verdade que o Brasil não foi ameaçado. O Brasil foi... O rei Leopoldo II comprou o Pantanal, estabeleceu uma colônia no Pantanal chamado Descalvados, trouxe inclusive tropas da África para administrar isto no fim do Império. Chegou a exportar muita carne dali, né? Exportava extrato de carne. Eles exportavam extrato de carne. E criavam 40 mil cabeças de gado. E eles pediram aqui, os belgas, para que declarassem aquela região, Descalvados, um consulado belga, onde eles hasteavam bandeira e tal. Era consulado no sentido romano, não no sentido diplomático. E foi essa negociação. Bem, uma região autônoma dentro do território nacional, né? O Pantanal todo era uma coisa incrível. E naquela época eles não só produziam a borracha, tinha o problema da borracha, e o gado. O barão tomou conhecimento disso através de suas conexões em Bruxelas, porque ele era casado com uma belga. E ele já era barão? Já. E porque isso já foi na República, porque o barão, na República, era proibido de entrar no palácio, porque era um homem de maus costumes, porque era boêmio. Olha, o comparado com Vinícius de Moraes, era um congregado, quer dizer, o Vinícius de Moraes era um congregado mariano. Aliás, ele era capoeira, né, no tempo que o código criminalizava a capoeira, ele era capoeira, mas olha, e o caixão dele foi carregado por negros capoeiras. Você sabe que o barão, ele vivia aqui, assim, naquela época, passou por aqui, a grande capital da região era Buenos Aires. E eles passavam por aqui uma trupe de French Cancan. E ele se apaixonou por uma bailarina de French Cancan, Marie Philomène, e montou casa para ela. Então foi uma loucura. Um homem sério, né? Foi uma... Olha, casa, naquela época, e ele era mais ou menos namorado da sobrinha do barão, do Duque de Caxias. E aí romperam o
noivado, porque ele montou essa casa para Marie Philomène. Não casou com ela, teve vários filhos, e só foi reconhecer e casar com ela já na República, representando o Brasil, quando ele estava em Liverpool. Agora, é interessante dizer que a figura do barão é uma figura riquíssima. E a gente até, julgado pelos padrões atuais, a gente fica impressionado como é que esse homem, com tantos problemas, foi tão grande e deu uma contribuição tão grande ao Brasil. Foi ele que desarticulou, né, este projeto. É interessante. Ele então ele soube, e é interessante isso, é interessante a gente meditar. Ele soube do projeto e escreveu e mandou instruções para o nosso representante em Washington, para que os americanos convencessem os americanos que isso aqui não era África, que eles não podiam ter uma colônia tipo daquela do Leopoldo II, como propriedade particular, no coração do Brasil. E os americanos disseram, que era o Assis Brasil, que estava lá em Washington, bem, se as nossas companhias não tiverem prejuízo, não tem nenhum problema. Então, o que fez o barão naquela época? Pediu um empréstimo aos Rothschild de mais de 2 milhões de libras esterlinas e comprou as ações das empresas americanas. E aí tirou os americanos. E aí ficou com a perna só, que era a Bélgica, e assim mesmo o Leopoldo. Depois o Leopoldo morreu e a coisa então ficou, o Brasil recuperou. Agora, imagine se naquela época Rui Barbosa descobrisse que o barão tinha comprado por 2 milhões de libras esterlinas o próprio território nacional. Hoje ele estaria frito na Lava Jato. mas como ladrão e tal. Você veja se é possível. Mas olha, eu faço aqui a defesa. Delaiol não tinha nascido. Não, eu faço aqui a defesa do barão. Até porque e não estou aqui, né, querendo manchar a história do Rui, mas o Rui defendia interesses que não eram necessariamente nacionais. Nesse sentido, né, o grande jurista Rui Barbosa, nesse sentido pelo menos, ele não tinha talvez essa percepção do que eram os interesses nacionais, do que eram os interesses, né, estrangeiros que atuavam no Brasil. A exemplo da própria Light. Né? Ele advogava para a Light, ele advogava não, ele estava na folha de pagamento da Light. Para não criar problema. Para não criar problema. A gente não pode falar isso muito não, que o pessoal da casa do Casa Rui Barbosa briga com a gente. Né? E aí, mas é história. Ele estava na folha de pagamento da Light. Né? E é muito interessante essa postura do Barão do Rio Branco, que compra o território nacional, a parcela que os... Olha, com a coragem extraordinária. Com a coragem. E retira da possibilidade, né, do rei Leopoldo II, né, de fazer no Brasil o que ele fez no Congo, onde decepava as pessoas, enforcava os filhos, né, daqueles que não pagavam os tributos ou que não rendiam suficientemente. Eu queria pedir licença à mesa para conversar com o telespectador, porque telespectador... eu preferia conversar com o ministro. Nós estamos sozinhos aqui porque a conversa tomou um rumo histórico tão profundo que eu me perdi onde está a filosofia. Embora me pareça que o que se esteja fazendo é exatamente a reflexão filosófica. Ou eu estou errado? O embaixador Moscardo, o senhor falou aí várias vezes já na figura do Vinícius de Moraes, esse grande diplomata, esse grande poeta, essa grande representação da cultura brasileira. Como é que foi essa saída de Vinícius de Moraes da carreira diplomática? É interessante, isso é muito interessante, que o Vinícius foi expulso da carreira pelo talento. E é interessante que quando nós, inclusive está aqui o Ricardo Cravalbim, que encabeçou inclusive um movimento que durou 4 anos, já agora no governo o Lula, para que o Vinícius fosse reintegrado no ministério. E houve uma grande oposição
dentro do Ministério, dos setores administrativos, e que dizia o seguinte: o Vinícius não foi um grande diplomata, ele não fazia ofícios, ele não fazia... Aí nós tivemos que, durante 4 anos nós lutamos contra isso, e dizendo, olha, onde se canta a música Garota de Ipanema, está o Brasil. E hoje é uma das músicas mais executadas em todo o mundo. Este não é o grande embaixador? Onde estão os embaixadores que faziam memorandos? Que usavam... Quem é mais representante do Brasil para a posteridade? É o Vinícius, um homem que, com uma generosidade. É interessante que o Vinícius era um poeta tradicional que se apaixonou pela música popular e passou da poesia romântica e clássica a fazer, e com isto a academia inclusive desprezava o Vinícius. Isso não é sério, imagine, ele está fazendo música popular. E é interessante que isto veio a participar de uma essência de contribuição preciosa que o Brasil dá à humanidade. Ministro, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor foi ministro da Cultura, né? E é bem interessante essa sua expressão de que quem fez cultura, né, quem levou a cultura brasileira para o exterior é mais embaixador do que quem fez, né, um ofício, quem fez um memorando, né, com Encles e Vesócles. Nós temos uma questão do que o Brasil, a cultura brasileira é uma cultura popular. Né? E nós temos um setor da sociedade, né, mais letrado, mais ilustrado, que rejeita a cultura popular. Né? Se nós pegarmos na Inglaterra, por exemplo, os Beatles fazem sucesso, estão levando alguma coisa da cultura inglesa para o mundo, né? A rainha os hospeda no Palácio de Buckingham. Né, um bando de moleques, né, bagunceiros, que bagunçam o próprio Palácio de Buckingham na noite que se hospedam lá, mas são reconhecidos, né, como divulgadores da cultura inglesa. No Brasil tem uma certa resistência, não vou nem falar da aceitação, da convivência com a cultura popular, mesmo que este popular seja de altíssimo nível, como foi, né, a música, né, da Bossa Nova. E que problema é este que nós temos no Brasil, que nós rejeitamos o que nós somos? Olha, eu estou muito feliz que está aqui também o Ricardo Cravo Albim, que é o grande historiador da música popular brasileira e que foi também testemunha de um projeto. Olha, o diplomata brasileiro tem um grande problema. É que o brasileiro é imbatível em relações públicas. O cidadão brasileiro comum é melhor diplomata do que o diplomata brasileiro, porque ele tem o dom de gente, a melhor relacionamento. Às vezes você forma o diplomata e o diplomata brasileiro fica meio inglês, não fala com a pessoa se não for apresentado e fica cheio de formalidades. E o brasileiro é de uma sedução, uma capacidade de seduzir absolutamente extraordinária. E isso acontece... naturalmente. E na praia acontece isso? Isso que o embaixador está nos relatando, acontece na praia, nos nossos encontros? Isto que o senhor está relatando, acontece lá? Acontece, é algo... Olha, eu tenho o grande impacto da generosidade das pessoas. Eu cito um exemplo incrível. Nós começamos esse projeto de dar livro na praia com uma doação, com uma promessa de doação feita por um amigo do desembargador Damasceno, Olivar. O Olivar, que é o rei do sebo na Rua da Carioca, eu conversei com ele sobre a ideia da gente dar livros na praia. Por que dar livros na praia? Porque a praia de Copacabana é umas áreas das mais encantadoras no mundo, é uma das coisas extraordinárias. Agora, em Copacabana não há bibliotecas, não há livrarias. Então, hoje em dia,
o carioca passa o fim de semana, às vezes 7 horas, 8 horas na praia, e não tem o livro. Por que não invadir esse espaço com o livro dado? Porque a ideia nem é vender o livro, dá. Porque a ideia, e eu me inspirei em Punta del Este. Em Punta del Este é uma praia uruguaia invadida pelos argentinos. E os argentinos leem na praia. Eles vão à praia ler. As livrarias de Punta del Este são extraordinárias. Você compra uma coisa. E eu digo, olha, por que não imitar algo que é feito aqui no Uruguai? Aqui, e entrar com o livro de graça na praia. Quando surgiu uns problemas sobre a manutenção dessa doação de livros, que foi mal entendida pela polícia local lá, um dia nós tínhamos lá o Nunes, que é o dono da barraca 37, ele estava em pânico, ia fechar a barraca e tal, com medo dos guardas. E aí me aparece o desembargador Antônio Carlos Esteves, e eu digo, não, nós temos aí um apoio, e ele então ficou tranquilo, e aí isso aí passou essa crise, e nós continuamos com a barraca. E aí surgiu o projeto de não só o livro dado, mas fazer algo mais significativo, que foi a ideia de trazer a filosofia, trazer o grande espetáculo, de levar para a praia a reflexão, a perspectiva da reflexão com o melhor da inteligência brasileira ou estrangeira para a praia. Mas isso está contaminando, porque eu acabei de receber um e-mail de um cidadão que eu não conheço, mas se autodenomina, o nome dele é Pedro Miranda, educador social, que ao saber desse projeto Filosofia na Praia do Leme, quer levar para a casa Jovelina Pérola Negra, que fica ali na Pavuna. E nós já temos, embaixador, queria que o senhor falasse dessa ideia que nós estamos gestando aí, de levar também esse debate sobre o conhecimento para dentro do sistema penitenciário. Como é que nós vamos expandir essa sede de conhecimento nesses lugares, na periferia do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e também junto àqueles mais excluídos da nossa sociedade? Mas, o desembargador Darlan, eu fiquei perplexo diante quando o senhor anunciou essa possibilidade, a adesão dos presentes lá na praia foram incríveis. Eu, inclusive, vim hoje só, mas tinham 3 ou 4 ou 5 pessoas voluntárias para trabalhar no seu projeto. Já recebia, inclusive... O projeto é seu, nós estamos copiando. Não, já recebi mensagens de Teresópolis, uma trabalhadora nessa área da cultura, que disse que já tem um projeto pronto na área do cinema. Ricardo Cravalbim já tem um projeto pronto na área da música popular. Então, e na área da filosofia, o Carlos Frederico, que é reitor e presidente do Centro Dom Vital, disse que já está com quem se apresentar lá na praia, se apresenta no seu projeto prisional. Então, ministro, deixa eu perguntar, você coloca essa questão do livro, da reflexão, né, e dessa ação militarizada, embora não seja propriamente... sejam agentes militares, mas no Brasil nós temos vivenciado um momento em que tudo está sendo militarizado. Né? Uma guarda patrimonial municipal é militarizada, a polícia judiciária é militarizada, e há uma militarização e uma acentuação da truculência dos próprios agentes do Estado. Né? Eu rememorei aqui agora um fato de um traficante do Rio de Janeiro, um vendedor de drogas ilícitas, que perguntou ao filho de um banqueiro se ele lesse Machado de Assis, se ele, por acaso, se tornaria uma pessoa melhor. E o filho do banqueiro falou assim, por que você não lê?
Né? Ele falou, mas como é que eu vou ler? Como é que eu vou largar meus negócios? Não tem problema. Deixa aí os seus negócios com o seu gerente, vai embora para um país aqui sul-americano, leva as obras completas do Machado de Assis e eu te dou uma bolsa de $1.000 por mês para você ficar lá lendo. A polícia descobriu isso, não só prendeu o traficante, como indiciou o filho do banqueiro por favorecimento, né, ao criminoso. E o que é pior, trouxeram o criminoso de volta ao Brasil e ele acabou sendo morto dentro do sistema penitenciário. Né? Então nós temos aqui uma postura do Estado, dos agentes do Estado, né, na contramão da civilidade e de acentuação da truculência. Esse é um momento complicado que nós estamos vivendo. Isso é algo que nós deveríamos refletir mais sobre essa particularidade desse momento histórico que nós estamos vivendo. E antes da resposta... Traduz para mim, traduz o que eu falei, por favor. O nosso... Ele é cambono aqui, ele brinca de cambono. Não, é porque eu queria lembrar que um dos nossos mais interessados em cinema é de uma família de banqueiros. Ou não? Eu não falei os nomes, tá? Eu não falei, eu também estou evitando falar o nome, mas... Mas olha, eu não conheço a pessoa, mas tenho a profunda admiração. Admiração porque ter feito isso. É um homem da mesma envergadura do embaixador e do nosso Ricardo Cavalbin, que eu sou apaixonado por ele, né? Ele sabe disso. E que são pessoas que trazem a cultura do país, mas a cultura verdadeira, telespectador. A cultura verdadeira. Não sei até se Machado de Assis seria tão cultura nacional assim. Eu não sei. Bem, eu assisti, o Rousseau dizia uma coisa interessante, ele dizia que é preciso muita filosofia para observar uma vez o que a gente vê todo dia. Então, o hábito nos cega. Então, às vezes, de longe, a gente consegue ver coisas, ou o estrangeiro consegue ver coisas que a gente não percebe. Eu assisti um documentário alemão, quando eu estava em Bruxelas, sobre as favelas no Rio de Janeiro. E esse documentário dizia o seguinte, que as favelas era uma comunidade em que as pessoas tinham solidariedade, se comunicavam e tinham uma relação muito maior do que o bairro da classe média. Que todo mundo no Brasil está convencido que o bairro da classe média, que Copacabana é a solução e que a favela é o problema. Não é verdade. Em Copacabana, você vive, não conhece, a maioria não conhece nem o seu vizinho, nem convive com ele, e conviver sem amor é nazismo. Já dizia o Adorno. É isto, a gente às vezes convive no bairro que a gente acha que é a solução e olha para a favela. A comunidade da favela é uma comunidade de grande solidariedade. Eu queria a sua apreciação sobre algo que eu ouvi. Alguém me disse que do jeito que as coisas estão, que nós corremos o risco de a favela descer. A favela há de descer em tom de ameaça, telespectador. E eu, na ocasião, me lembro de ter dito, a favela desce todos os dias para estudar e para trabalhar. O embaixador, é porque desembargador e embaixador rima, né? Embaixador, quem nos acompanha... Pois é, boa. Você sempre com ideias brilhantes, obrigada. Então, ministro, quem nos acompanha em casa e gostou do conceito, gostou da ideia, como deve proceder para poder participar do Filosofia na Praia? Olha, simplesmente chegar. Vai lá. É lá no Leme, na barraca 37 e no quiosque, que é em frente àquele prédio grande que existe no Leme. Praça Eloneida Estuda. Eloneida Estuda, em frente à Praça Eloneida Estuda. Então é absoluta
informalidade. A ideia justamente é essa. Não tem idade, não tem preço a pagar. Não tem nada, não se paga nada. É o esplendor do simples. E que dias e que horas? Olha, nós fazemos 2 sábados por mês. Um sábado sim, um sábado não. E se chover? Chover não tem problema, porque o quiosque... dentro de um quiosque. Nós fazemos dentro do quiosque. Que Foi uma beleza. oferta. O senhor participou de uma comissão para estudar o Brasil em 2012. Que conclusões essa comissão chegou? O Senado Federal promoveu em 2012 um estudo para a identidade da vida subjetiva, como é ser sujeito Brasil. O senhor que conhece o mundo inteiro, qual é o seu olhar de Brasil hoje como cidadão brasileiro? Olha, eu acho que o Brasil é um país que tem a resposta para o mundo. Eu fico impressionado, inclusive, quem é pessimista no Brasil é superficial. O diagnóstico de pessimismo em relação... O Brasil é que tem uma resposta para o mundo. Nós somos um pouco marginais em relação a esse processo, e eu lembro a crise europeia. O Adorno dizia que a crise europeia não é econômica. Nunca a Europa nunca foi tão rica como agora. Agora, na Europa hoje, como nos Estados Unidos, existe uma erosão da personalidade humana de tal natureza que até o eu, é até um exagero dizer eu. E ele dizia, o Adorno, na Europa, você vive numa grande cidade convivendo sem amor. Nos Estados Unidos, até agora, nós vimos algo absolutamente inacreditável. Herodes, Gengis Khan, o que o presidente Trump fez, está fazendo e nós estamos assistindo, envergonharia Gengis Khan. Hitler, nós soubemos do Holocausto depois, mas nós estamos assistindo e calados. Você veja que não houve uma manifestação no parlamento brasileiro, nem no governo brasileiro, sobre essa separação de crianças. Isto é um crime que não tem dimensão. Inclusive de crianças brasileiras. De crianças brasileiras. E o próprio Ministério das Relações Exteriores... Caladinhos e disseram o seguinte, nós vamos incluir na agenda... Que vergonha. Que vergonha para todos nós. Para todos nós. Eu fiquei envergonhado porque Herodes, o que aconteceu com Herodes está na Bíblia e é um fato que a gente não pode tomar, mas isso está acontecendo hoje de uma maneira mais violenta e continuada e que chega às nossas casas todo dia. E o governo não faz nada, o parlamento brasileiro não faz nada. Eu até andei telefonando para parlamentares que eu conheço, todos evasivos, ninguém quer... Mas o que é isso? Nós estamos assistindo um Hitler redivivo, caladinhos. Isso me impressiona. Embaixador, fala-se muito em economia, no produto interno bruto dos países. Mas já há uma nova concepção para medir a felicidade dos povos, né? FIB, né? Felicidade interna bruta. Como é que o senhor classifica o Brasil, apesar de toda essa crise, apesar de todo esse pessimismo que o senhor não tem, o senhor é um otimista, como o senhor classifica o Brasil com relação à felicidade do nosso povo? Olha, o senhor que é um homem de cultura, o senhor que é um homem de música, o senhor que admira o nosso carnaval, como é que o senhor vê? Nós somos um povo feliz? Vou lhe contar um episódio. Eu estava num pequeno país aqui do continente, aqui no Uruguai. E o vizinho meu ganhou na loteria um automóvel. Isso nos anos 70. No dia seguinte, o automóvel estava todo riscado de prego, porque ele ganhou na loteria. Eu fiquei absolutamente perplexo. Eu digo, isso jamais aconteceria no Brasil. Então, o brasileiro tem uma propensão para a felicidade.
Então, se um vizinho seu ganha na loteria, você se alegra com ele. A propensão brasileira é essa. Não é no exterior. Embaixador, a que o senhor atribui isso? Porque o senhor mencionou aí na sua fala anterior sobre lugares onde se vive melhor sozinho, com amor, sem amor. Eu acho que isso também é um assunto que toca a todos nós, né? A que o senhor atribui o brasileiro ser dessa forma? Deixa eu pegar uma carona nessa pergunta dela e relembrar uma carta do cônsul brasileiro em Marseille, Ribeiro Couto, ao embaixador mexicano no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1831, em que ele dizia que nós daremos... 1931. 1931, 7 de abril de 1931. Que nós daríamos ao mundo o homem cordial. Ele é profético. Esse embaixador é uma coisa... Ele morou em Laranjeiras e é interessante. O Ribeiro Couto, você é um homem... O Damasceno sabe tudo. Porque era... Mas você não sabe, essa história do homem nem cordial... Nem eu sei o tamanho da minha ignorância. Você sabe que o homem cordial nasceu do Ribeiro Couto dizendo que o embaixador mexicano era o homem cordial. E ele então retribuiu, disse que era o brasileiro. Mas, olha, eu acho no Brasil uma coisa extraordinária. Olha, veio uma portuguesa, uma escritora portuguesa, há uns 20 anos atrás aqui. Eu já me recordo o nome dela. E ela escreveu as impressões dela sobre o Brasil e sobre o Rio de Janeiro. E ela disse o seguinte, que ficou impressionado. Primeiro, como se trata as crianças aqui. Como as crianças são bem tratadas. Como os avós, os pais, as crianças são bem tratadas em todos os lugares. A primeira coisa que ela observou é o carinho. Na Europa e nos Estados Unidos, ter uma criança é uma hipoteca, é um fardo. Você cria a profissão de babysitter, de aluguel, porque você tendo uma criança, para você ir a um teatro, você tem que pagar a babysitter. Permita-me lembrar que na China, ter mais de 2 filhos durante algum tempo era crime. Pois é, aqui. E então eu vejo aqui no Brasil, primeiro, essa ideia. Segundo, ela observou que o Rio de Janeiro era uma cidade de grande cordialidade e que vocês que vivem aqui no Rio de Janeiro não se dão conta. Você vai em um bar ou vai tomar um café em qualquer bar e os bairros aqui são como se fossem pequenas colônias, pequenas cidades. A garçonete lá te chama de meu querido. No segunda coisa, meu querido, isto não acontece. E ela dizia que as cidades portuguesas são célebres pela má língua, pelos vitupérios, pelos xingamentos. Toda cidade portuguesa é de maus bofes. E aqui no Rio de Janeiro, ela até atribui que a ideia do Rio, mais do que qualquer outra cidade brasileira, se deve à condição de ter sido sede da corte. Pois é, que é isso que eu ia perguntar ao senhor de novo, porque são tantos assuntos, né? É uma erupção vulcânica que o senhor essa coisa extraordinária. Qual é a sua opinião? Porque tem gente que fala que é o tropicalismo, outros falam que deve ser a temperatura, porque no Brasil é um país tropical. Eu agora tive a oportunidade de ir a San Diego. Tem a temperatura muito similar à nossa, as pessoas são bastante sisudas. A que o senhor atribui o Rio de Janeiro ter essa cordialidade toda? Olha, eu não sei. Você sabe que o Guimarães Rosa, eu tive a aventura de conviver com o Guimarães Rosa, porque eu, quando entrei no Ministério, fui para a divisão jurídica, e ele era o chefe da divisão de fronteiras. E às vezes eu tive a aventura de levar o Guimarães Rosa para casa no meu carro. Então era uma coisa extraordinária. E ele tinha uma tese sobre isso. Ele dizia que as cidades, sendo alegre ou triste, dependem do seu subsolo. Ele então disse o seguinte, que Paris tem um solo calcário, e isso tem uma influência tão extraordinária sobre o ânimo das pessoas,
que se Paris fosse destruída por um hecatombe nuclear, ali no futuro as pessoas iriam naquele mesmo lugar para fazer amor. Tal é a influência do subsolo de Paris. E então ele diz que era Paris, Codesburgo, onde ele nasceu, e Corumbá, que ele dizia que era um lugar. E ele incluía também o Rio de Janeiro, que ele dizia que tinha uma emanação no Rio de Janeiro de alegria, que era uma cidade de uma emanação, que se emanava aqui, uma propensão à felicidade. Estou curiosa. Qual o subsolo do Rio de Corumbá? Desculpa, eu não... Ele fala que o subsolo calcário. Do Rio Corumbá também? E calcário. Ele diz que no Rio tem manchas calcárias, mas o Rio é uma coisa mais complexa, segundo ele. Ele dizia que, ao contrário, existem cidades ferríferas. Essas são tristes. É Itabira. Então, Itabira aqui, chorada por Carlos Drummond de Andrade, né? Que as cidades que têm o subsolo, e ele lembrava postos que ele tinha ido, e que o solo era ferrífero, e isso atingia... Isso agora me desculpa, com a sua licença, é porque quando eu fui visitar Giverny, lá na cidade lá de Vermont, é engraçado. Eu fiquei observando o pessoal lá comprando livros e tal, dando uma olhada na ponte japonesa. Eu fiquei olhando o chão. Não, mas olha, ministro, deixa eu pensar que essa coisa de olhar o chão, eu acho, aí já sou eu sou um mineiro também, né? Eu tenho raízes muito fortes em Minas, e as mantenho fincadas lá, o meu sítio é o sítio Sagarana. Eu acho que o Guimarães Rosa ficou procurando o subsolo, porque em Cordesburgo, né? Eu acho que Cordesburgo não tinha um povo nativo, né? Em Paris tinha os parises, né? Que deram o nome, né, remontaram esse nome. O Rio de Janeiro tem os tupinambás, né, que eu acho que foram esses índios que ensinaram os cariocas a serem malandros, né, Corumbá tinha os índios. Agora, eu acho que como lá em Cordesburgo não tinha um povo nativo que vivia por lá, e ele não podia reivindicar essa natividade, ele inventou essa história do subsolo. Agora a gente nem sabe, mas você sabe que eu vou citar, olha, sobre isso existe a história de um rabino estava dando a lição a um judeuzinho, e ele então perguntou ao rabino: mas isto realmente aconteceu? O rabino disse: não, mas é verdade. O senhor não me respondeu. Giverny tem que tipo de solo que é para prender aquele pintor lá? É porque ele passou um dia lá e parou, foi sem querer, ele não foi lá para... Mas é interessante, eu vou citar um exemplo, eu citei um exemplo do embaixador Guimarães Rosa, e citei o exemplo de um conhecimento que eu fiz em Paris através do Eduardo Portela. Eu fui embaixador junto à Unesco, e o embaixador Eduardo Portela o Eduardo Portela conhecia todo mundo em Paris, e me apresentou um autor, o Jean d'Ormesson. O Jean d'Ormesson, o pai dele foi embaixador aqui, ele viveu jovem aqui, o pai embaixador da França e ele aqui. Encantado com o Brasil. E um homem que escreveu as memórias dele, encantado, ele escreveu memórias em que ele pede perdão de ter sido tão feliz. Que ele nasceu sob a influência de Montesquieu, porque ele diz que Montesquieu ele tinha tal propensão à felicidade, ele plantava vinhas. Quando fazia sol, ele estava alegre. Quando chovia, ele estava alegre. Era uma propensão à felicidade. Esse Jean d'Ormesson, disse que tinha um grande problema com a geração dele, porque ele era um grande autor em Paris, era da Academia Francesa, e os amigos contemporâneos dele criava o maior problema com ele porque ele gostava muito dos pais, porque existia aquela revolta freudiana que você tinha que odiar o seu pai. E ele disse: como é que eu vou odiar o meu pai se eles me deram tudo, me deram todas as condições, eu passava.
Aí, eu não posso. Então, aí ele já começava. Depois ele disse que eu não posso odiar o meu pai porque ele me deu, porque eles eram da nobreza, ele me deu condições de passar o verão na Grécia e o inverno na Suíça. Eu não tenho condições de odiá-lo. Montesquieu que viveu paixão de adolescente aos 70 anos. Pois é. Ele disse que não tinha condição. Ele disse que tinha essa propensão. Eu acho que o brasileiro tem uma propensão a fazer. O brasileiro acha que há lugar para todo mundo. Eu acho extraordinário. Eu, inclusive, um amigo meu aqui queria mudar-se para Portugal. Estava vendendo as coisas aqui e mudar para Portugal. Aí eu fui encontrar com ele, almoçar, e eu fortemente disse para ele para não fazer isso, porque o problema é o seguinte: a longo prazo você vai estar muito triste, porque o Brasil vai vencer essa parada. Você vai ser mais feliz no Brasil. O senhor chefiou a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. É possível haver essa integração hispano-portunhol da nossa latinidade? Nós podemos um dia ter a mesma união que os europeus conseguiram em termos de país, sendo os europeus muito mais diferentes do que nós somos com relação aos nossos irmãos? Olha, eu acho que os europeus são... Eu nunca encontrei um europeu. É tudo, ou é alemão, ou é francês, ou português, e não há gente mais desintegrada. Essa integração europeia é uma grande mentira. Você não pode imaginar. É uma mentira. Olha, na Europa, as pessoas, faltam um suplemento de alma nas pessoas. Eu sou encantado, eu vivi agora, recentemente, mais de 12 anos na Europa. Volto para o Brasil encantado. Aqui as pessoas são extraordinárias. É uma festa ver as pessoas. Mas o senhor está falando uma coisa, dentro dos próprios países, né? Na Grã-Bretanha, um escocês mal olha para o inglês. Na Alemanha, um homem do norte olha com cara feia para o homem do sul. Tem muito espanhol que não se dá com português. Olha, eu vou lhe dizer o que me aconteceu. Eu fui nomeado pelo amigo do Marinho, o Samuel Pinheiro Guimarães. Eu estava na Paulo, porque a gente não pode falar de qualquer Marinho. Paulo Marinho. Tem os bons e os maus. O Paulo Marinho. Mas eu fui, eu passei, eu estava em Paris, fui para a Romênia, passei lá 8 anos, e quando chegou o Samuel, me mandou para Bruxelas. Cheguei em Bruxelas no verão. Os parques maravilhosos, umas coisas extraordinárias. O Ricardo foi lá. Então eu mudei o horário da embaixada, fiz o horário corrido para a gente terminar cedo. A gente terminava 2 horas para as pessoas aproveitarem os parques. Eu tive uma rebelião na embaixada e os belgas disseram: isto é uma injustiça que o senhor está fazendo. Os brasileiros em festa, né? Por quê? E por que injustiça? Eu não entendi. Vocês brasileiros têm suas queridinhas, os seus amores, vão para os parques, e nós que não temos ninguém. Mas, embaixador, nós estamos acabando o nosso programa, infelizmente, mas eu queria que o senhor desse uma palavrinha. O senhor disse que tem saudades do carnaval. Saudade de que carnaval? O carnaval está ainda aí. Qual é o carnaval que o senhor tem saudade? Eu tenho... Olha, essa ideia da saudade do carnaval... o Brasil é o país que a grande contribuição do Brasil ao mundo vai ser alegria. Alegria expressa no carnaval, alegria expressa na cultura. Eu acho que essa é a grande contribuição. Nós precisamos, hoje em dia, não vai haver, a grande salvação do mundo hoje vai ser a cultura. E a cultura precisa preencher o espaço das pessoas, e a cultura é o desvio fértil. E o Brasil vai ser esse país que vai dar sabor ao mundo.
Telespectadores queridos que nos acompanharam no programa de hoje, Encontro com a Justiça, hoje foi mais do que um encontro com a justiça. Foi um encontro com alegria, foi um encontro com otimismo, foi um encontro com a cultura, foi um encontro com a humanidade, a riqueza, o humanismo que tem o nosso entrevistado de hoje, o embaixador Jerônimo Moscardo, nos deu a felicidade de ir tranquilo para a cama, depois desse programa Encontro com a Justiça de hoje, com a participação do desembargador João Batista Damasceno, da nossa querida Claudinha, que é um dos motivos da nossa alegria, porque representa aqui na nossa mesa a mulher brasileira, a bela mulher brasileira, o desembargador Antônio Carlos Esteves, a produção de nosso querido Paulo Marinho e a direção de Celso Goulart. Encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigado e boa noite.